Marcos capítulo 6, verso 30 a 44, diz o texto da palavra do Senhor. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes de vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Encerrando temporariamente, porque é um assunto que sempre voltaremos, o tema: fazendo a vida valer a pena. Definição de vida é algo que vários ao longo da história tentam fazer. Filósofos procuram definir a vida. Poetas escrevem sobre a vida, escritores da mesma forma, músicos, e você vai ver aí muitos pensamentos relacionados à vida. Com certeza não tem nenhuma pretensão de trazer uma síntese de tudo quanto é falado, apenas ponderar alguns pensamentos dentro da palavra do Senhor sobre fazer a vida valer a pena. Uma das coisas que eu sei e tenho falado é que a vida não é uma ciência exata. A vida, ela tem montes e vales, ela tem encontros e desencontros, ela tem sorrisos, ela tem lágrimas, ela tem acertos, ela tem erros, ela tem vitórias, ela tem derrotas, ela tem momentos de celebração e momentos de pranto, ela tem momentos que entendemos o que está acontecendo, momentos que não entendemos nada do que está acontecendo, momentos de amor correspondido e momentos de amor não correspondido, momentos de projetos e sonhos que idealizamos sair conforme aquilo que pensamos, e momentos que ficam pelo meio do caminho. A vida não é uma ciência exata. Não existe um Google. O Google resolve e ajuda muito a gente. O Google, ele nos ajuda muito. Você, não sei se essa palavra é com 2 S ou cedilha. Você vai lá, põe no Google, ele te ajuda a você resolver esse problema. Preciso fazer um bolo, não sei a receita direito. Você vai lá no Google, ele te dá uma informação. Você precisa de informações das mais variadas áreas. Você entra no Google, ele te traz respostas diversificadas a nível até de mais acessos. Na vida não tem um Google divino para que você pergunte e venha respostas exatas online, automáticas ou frases prontas. Não existe algo no sentido de você ter todas as respostas que você queria para a sua vida. Existe um Deus soberano sobre todas as coisas, Criador dos céus e da terra e do mar e tudo quanto neles há, que se importa comigo e com você, e que dentro do projeto e do propósito dele tem interesse maior para que a minha vida e a tua vida possa valer a pena. Talvez uma das afirmações mais tristes é uma pessoa dizer: a minha vida não está valendo a pena. Algum tempo atrás uma pessoa me procurou já com a meia idade, uma mulher. Ela me disse: a minha mãe disse que a minha vida não deu certo. A minha mãe vive me falando todos os dias que a minha vida não deu certo. E eu perguntei para ela: o que é para você a vida dar certo? Qual que é a ideia da vida dar certo? Eu creio que nós criamos nós paratremizamos, nós criamos alguns paradigmas da vida dar certo. Então nós imaginamos uma pessoa que saiu tudo bem, a vida deu certo, que financeiramente ela ficou bem, a vida deu certo, que sentimentalmente as coisas se encaixaram, a vida deu certo.
e que de repente ela fez algumas coisas acontecerem e a vida deu certo. E nós às vezes padronizamos vida dar certo com uma performance de uma existência, mas não é assim. Deus vai além disso. Eu tenho visto muitas pessoas, inclusive na Bíblia, que a vida deu certo, que eram os menos prováveis. Eu vejo muitas pessoas que tinham tudo para dar certo e não aconteceu. Dar certo não é medido por aquilo que acontece ou aquilo que é visualizado, mas pelo projeto e propósito de Deus no meu e no teu coração. Isso é fazer a vida valer a pena. Talvez uma das questões mais tristes, uma das afirmações mais fortes, intensas, uma das afirmações mais nostálgica, saudosista e reflexiva de Salomão, quando no livro de Eclesiastes, no final da sua caminhada, ele diz: foi tudo vaidade, tudo correr atrás do vento, passei tentando fazer tantas coisas, o que meus olhos desejaram, eu fiz, o que meus instintos, meus desejos quiseram, eu realizei, eu conquistei, eu alcancei, eu fiz acontecer, eu tive casas, pomares, e tive ouro, e tive funcionários, e tive, e de repente ele diz: boa parte, ou a maior parte disso foi correr atrás do vento, porque a vida ela vai muito além disso. Fazer a vida valer a pena é o projeto e o propósito de Deus para mim e para você. Esse texto, ele é um texto que eu tenho falado, é um dos milagres que aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem milagres que eles não são relatados, a maioria dos milagres não são relatados nos 4 evangelhos, principalmente João relata 7 milagres, e alguns deles não são relatados nos outros evangelhos. O milagre que é relatado, enfatizado e colocado de maneira relevante nos 4 evangelhos, com alguns pontos acrescentados ou agregados de um para o outro, é Mateus, Marcos, Lucas e João, é o milagre do partilhar, ou melhor, da multiplicação dos pães. Esse texto, como eu já falei com a igreja, ele aborda todas as áreas da nossa vida, ou boa parte das áreas da nossa vida. Fala sobre vida espiritual, vida emocional, vida organizacional, fala sobre administração, sobre questão financeira, sobre fé, fala sobre organização, fala sobre saber usar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos e várias questões diferentes. Nesta noite, eu quero olhar 5 aspectos, pensamentos dentro daquilo que nós viemos falando, 5 aspectos daquilo que faz a vida valer a pena. Primeiro, a vida só vale a pena quando ela começa em Deus. Concordo plenamente com o Rick Warren no livro Uma Vida com Propósito. Tudo começa em Deus. O grande desafio é que nós começamos daqui para lá. A maior parte dos livros de autoajuda começa daqui para lá, de nós, de dentro de nós para fora. Mas tudo começa em Deus. O sentido, o significado da vida é em Deus. O texto, o protagonista maior é Jesus. Os outros são coadjuvantes. A pessoa principal dessa narrativa é Jesus. Jesus não é uma opção de vida, é uma necessidade. Pessoas confundem Jesus com uma religião, e é comum eu ouvir, ou você ouvir, as pessoas falarem: não, mas eu já tenho a minha religião. Ouço com frequência isso. E as pessoas dizem: não, eu tenho Jesus desde que eu nasci. E aí às vezes eu penso, se religião salvasse, estaria todo mundo salvo, ou uma boa parte pelo menos salvo. E se imaginasse que eu tenho Jesus desde que eu nasci, todo mundo teria Jesus desde que nasceu, e não teria escolhas de vida, e não teria decisões, nem precisaria ter posicionamentos. E há uma mistura muitas vezes de Jesus e mais um ritual, mesmo no meio evangélico. Começa a entrar alguns rituais, e tem que ser Jesus e mais alguma coisa, Jesus e algo. Jesus é suficiente, a pessoa principal, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Começa e termina nele. No livro de Apocalipse ele diz: eu sou o alfa e o ômega, é o alfabeto, que é que ele diz: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Começa em Jesus, termina em Jesus. É de eternidade a eternidade, o cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz no Apocalipse, termina referindo-se a Jesus. Ele é a pessoa principal, plena e absoluta. Não tem igualdade do bem e do mal, o yang, aquele desenho, aquele símbolo, preto com detalhe branco, branco com detalhe preto, como se fosse uma igualdade das forças do bem e do mal. Não existe igualdade das forças do bem e do mal. Existe Jesus de Nazaré, aquele que venceu a morte, aquele que me ama e te ama, aquele que venceu o inferno, principados, potestades, ressuscitou, vive e reina para todo sempre. A vida começa em Jesus. Há um vazio no coração que nada preenche. Um vazio, um desses cultos que nós estávamos pregando, uma pessoa, uma jovem,
universitária, que eu nem conheço, e nem a igreja conhece, nem nunca veio aqui nessa igreja, ouvindo o culto online, estava pensando em tirar a vida, o Espírito Santo ministrou no coração dela, uma palavra ministrada. Eu vejo com frequência jovens envelhecidos na alma. Ontem eu recebi uma ligação de alguém desesperado, uma pessoa da família, nova, não querendo mais viver, desistindo da vida, vazio no coração que nada preenche, e nós vamos criando ideais que nós achamos que vai preencher o vazio do meu coração. Bem, e quando eu arrumar o namorado ou a namorada ideal, então o vazio do coração é preenchido. E quando dá certo o casamento, o vazio do coração é preenchido. E quando eu me definir profissionalmente e concluir os meus estudos, então o vazio do meu coração é preenchido. E quando eu acontecer isso, aquilo, e nós vamos tateando na vida, esperando que algo preencha o vazio do nosso coração, e que nós percebemos que todas essas coisas, no padrão e no propósito divino, pode ser bênção, mas não preenche o vazio do nosso coração. E ninguém pode suprir as nossas necessidades e carências, e ninguém pode entrar no recôndito da nossa alma, no cerne, no âmago, e fazer acontecer alguma coisa a não ser Jesus. E aí nós alcançamos, e sempre fica faltando algo, se nós não entendermos que tudo começa em Deus. No texto, fala dos discípulos, no texto fala do menino que é usado, aqui tem 12 mil pessoas aproximadamente, 5 mil homens, mulheres e crianças. O instrumento que Deus usa é um menino, um teen, um júnior com 5 pães, o lanche, 5 pães e 2 peixinhos, mas não fala o nome dele. Só os 2 nomes que aparecem nessas narrativas, aparecem no livro de João, que é André e Filipe, que são citados, mas o protagonista maior, a pessoa principal do texto, o que fez, o que começou, o que realizou, o que multiplicou, o que mudou, o que transformou, o que provisionou, o que sustentou, o que amou, o que se interessou é Jesus. Ele é a pessoa principal, começa nele. Eu vi uma definição de vida, ou pelo não uma definição, na realidade não é uma definição, é um pensamento, né, da Pat Claremont. A vida é um dom repleto de mistérios. A vida é repleta de mistérios. A vida é um labirinto. Nem sempre nós achamos de imediato ou de primo. Tem coisas que nós enfrentamos que nós jamais imaginaríamos que enfrentaríamos. Ainda bem que nós não imaginávamos, senão não teríamos forças para enfrentá-las. Deus só nos deixa saber na hora e vem na graça e na força dele. Mas a vida, ela é de mistérios. Ele é um dom de mistérios. A vida não tem o Google, como eu já disse, sendo repetitivo, uma ciência exata. 2 mais 2 é 4, e você faz acontecer as equações, eles dão certo, não tem nem número quebrado. Não é isso. A vida, ela é um projeto que acontece em mistérios e nos faz depender do Senhor. A vida também, ela é um dom de trama, acontecimentos, questões que vão, voltam, acontecem. A vida também, ele é um dom repleto de comédia. Tem hora que você se alegra, tem hora que você ri. É bom quando você ri de você mesmo, sinal que você está ficando de bem com a vida, quando você começa a rir de você mesmo. Alguns têm mais facilidade disso do que outros, mas a vida, ela é um dom repleto de comédia. A vida também tem tragédias. Tempestades que não foram programadas, jamais serão agendadas, que não estavam no nosso cronograma, que não foram colocados no calendário e que antecipadamente estudamos o melhor momento para acontecer. A vida realmente acontece. Mas em tudo, esse pensamento, essa expressão, esse texto conclui que a vida é um dom repleto de propósito. Deus tem um propósito para mim e para você. Não é chavão evangeliquez, não é analgésico da alma, não é anestesia para as dores emocionais, saber que Ele tem um propósito. Ele tem um propósito para mim e para você. Você não é um acidente, você não está aqui por acaso, você não é um erro de percurso, você não é uma anomalia da existência. É um projeto, é um plano, é um propósito, não importa como aconteceu. Pode ser que pessoas não programaram, mas Deus tem no coração dele um propósito para mim e para você. Começa em Deus. Você que está nos ouvindo, o culto online, tem aumentado o grupo de pessoas, tem ouvido o culto. Começa em Deus, na pessoa de Jesus. Jesus que morreu, Jesus que ressuscitou, aquele que está vivo, aquele que a cada dia estende a mão para mim e para você. Toda tentativa de começar a fazer a vida valer a pena, se não começar em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é frustração, é decepção, é cansaço, é
sentimentos de fracasso e de derrota. Por isso a Bíblia diz que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Hoje eu falava com uma pessoa que mora em outro estado, passando uma dificuldade, mas que o coração de criança participou aqui, gosta de ouvir. E ela dizendo: minha vida, eu preciso voltar para o Senhor, porque eu não tenho mais alegria na minha vida, eu não tenho mais alegria na minha vida. Isso eu vejo com frequência, qualquer um de nós, se não estiver ligado à fonte de origem, nós podemos tentar aqui e acolá, e vamos e corremos, e desenvolvemos várias questões, mas fica sempre faltando alguma coisa. A vida começa em Deus, em Jesus. Ele é o ponto de partida, Ele é alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, é o último, Ele é o começo, meio e fim da minha e da sua história. Segundo aspecto, a vida, ela tem sentido e faz valer a pena quando nós reconhecemos a compaixão de Jesus, o quanto Ele nos ama. O verso de número 34, a expressão maior, diz: e Ele teve compaixão. Era uma férias que eles estavam programando. Os discípulos iam e voltavam e não tinham tempo para parar uma refeição tranquila nem descansar. Jesus chama-os a um lugar à parte. É naquele lugar à parte, eles vão para descansar. E a multidão necessitada, aflita, oprimida, entristecida, num mundo árido, onde não brilhava luz, onde a palavra do Senhor fazia 400 anos que não tinha um profeta falando. Após o último profeta que falou na palavra no Velho Testamento, só aparece depois João Batista, preparando o caminho do Senhor durante 400 anos, um silêncio do Senhor sobre a terra. Vem João Batista, anuncia, e Jesus aparece então no cenário mundial, ou no cenário da região, ministrando esperança. Eles vão descansar, mas a multidão sabe, vai correndo, e chegam primeiro que eles. E quando Jesus vê a multidão, o texto diz no verso 34, que Ele teve compaixão, que Ele se compadeceu. Esse texto, ele só se apresenta, ou só se refere no Novo Testamento em relação a Jesus. Não há outra referência no Novo Testamento sobre o texto compaixão ou compadecer-se, a não ser em relação a Jesus. Ele é usado apenas por Jesus em Marcos 8:2, Mateus 9:36, Mateus 14:14 e Mateus 15:32. Jesus aqui revela o grau mais elevado de simpatia pelo que sofre. Essa compaixão, ela denota uma preocupação profunda que se expressa em auxílio ativo. Jesus viu a multidão, Ele não correu da multidão, Ele foi de encontro. Jesus viu a multidão, Ele não se enclausulou para poder não ter que se dispor naquela hora para fazer alguma coisa. No meio daquela multidão, se nós contextualizarmos hoje, tinha pessoas que tinham perdido alguém especial na vida, estava sofrendo de luto. Tinha pessoas, se fosse nossos dias hoje, que um namoro não deu certo, que um casamento desmoronou. Tinha pessoas sofrendo por causa de um filho e de uma filha. Tinha pessoas com problemas de enfermidade. Tinha pessoas que tinham perdido tudo, falido. Tinha pessoas que carregadas de sentimento de culpas e de angústias que se tornaram um fardo que não conseguia seguir em frente. Tinha pessoas machucadas. Tinha pessoas decepcionadas e feridas. Tinha pessoas com depressão e tinha pessoas enfrentando a síndrome do pânico. Tinha pessoas com medo de viver e tinha pessoas com medo de morrer. Tinha pessoas, e muitas delas com as suas necessidades das mais variadas formas diferentes, principalmente a necessidade espiritual. Porque o ambiente até então, até João Batista chegar e anunciar, e depois Jesus se manifestar, era árido. Por isso que a Bíblia diz que a luz se revela nas trevas. Aqueles que estavam na sombra das trevas viram a luz brilhar. E aí começa um momento de esperança. Eles vão de encontro. Jesus olha e Ele vê pessoas que viu o tempo passar e dava a impressão que não estava acontecendo nada na vida. Pessoas que estavam entrando em crise. Pessoas que estavam tentando encontrar algo que desse sentido e significado à sua existência. Jesus se compadece. Jesus tem compaixão. O que quebranta o meu e teu coração não é medo do inferno. Medo do inferno nunca quebrantou o coração de ninguém. Apenas impõe temores
Tanto é que esse uso do medo, da culpa e da ganância para trazer pessoas ou segurá-los no Evangelho é distorcido do princípio bíblico. O que quebranta o coração de uma pessoa é o amor de Jesus. Não contar levianamente, não banalizar ou não usar como um álibi para continuar do mesmo jeito a vida, mesmo porque gosto muito da expressão, Deus me ama como eu sou, mas me ama demais para deixar-me como estou. Mas o que quebranta o meu e teu coração é contemplar o quanto Deus me ama, e quanto eu não mereço esse amor, e quanto Ele é gracioso, e aquilo constrange o meu coração, como Coríntios, a palavra da 2 Coríntios diz que o amor de Cristo nos constrange nós assim, ao julgarmos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram, e para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pedro, quando ele nega Jesus ao canto do galo, e ele percebe o que havia feito, desmorona interiormente, e a Bíblia em Lucas faz uma citação, que o que moeu o coração de Pedro, Jesus não chegou impregnando, colocando pragas, falando para Pedro, olha o que você fez, olha o que você me deixou, olha o que você acabou, olha o que você prometeu e não cumpriu, e não foi isso. A Bíblia diz, a única citação que diz antes do encontro deles na praia da restauração, é que o olhar de Pedro e de Jesus se cruzaram. Jesus olhou para Pedro. E eu não creio num olhar de reprovação e de condenação. Eu creio num olhar de amor. E Pedro, não desista. Eu ainda amo você. Só que aquilo moeu o coração de Pedro. A Bíblia diz que ele sai e chora amargamente. Ele sai, que lá vai triturando por dentro o coração dele. Porque o que quebranta o meu e teu coração, os maiores quebrantamentos, eles não vêm por medo. O Senhor merece respeito, reverência em todos os momentos. Num culto, por exemplo, se você está num culto, fica conversando com uma pessoa do lado, falta reverência, Senhor. Hoje nós temos uma dificuldade no celular, porque muitas Bíblias estão no celular. É normal. Às vezes, às vezes tem velório que você vai, você não sabe se você vai falar ou não. Se você chegar com a Bíblia debaixo do braço, fica esquisito. Se tiver no celular, na hora a pessoa falar, eu já fui em velório, o pastor falou no celular. Algumas, então como é hoje, não pastor, estou no celular, estou na Bíblia. Mas às vezes eu olho, vejo, vai ler a Bíblia rápido assim, né? Lê muito rápido a Bíblia, né? Vai passando página mais página, está lendo muito rápido essa Bíblia. Ou então quando não, mas será que ele está acrescentando alguma coisa na Bíblia? Será que ele está pondo mais algum texto na Bíblia, mais alguma versão que eu não conheço? Você é jovem, quando você vem, às vezes você vem uma vez na semana, ou você é adulto, coloca o coração, o Senhor merece o melhor, respeito, reverência, isso é fato da vida. Qualquer lugar que você vai, se você vai numa audiência, qualquer que seja, vai de bermuda, não, ou vai, não sou contra bermuda, não, só daqui a pouco nós vamos entrar no questão de roupa, não é isso. Eu estou falando, vai e chega lá, de qualquer jeito, já manda desligar, toca o teu celular na hora de uma audiência para você ver. Toca o teu celular na hora de uma audiência. O que acontece? Desliga. Jesus, eu creio que Ele merece o respeito, a reverência. Você não vai ficar namorando na hora do culto. Você não vai ficar no cineminha na hora do culto. Você não vai distrair a atenção. Você vai respeitar. Não só aqui, em qualquer lugar que você estiver. Mas o que quebranta o teu coração não é medo de Deus. Você não faz isso por medo. Você faz isso por respeito. Você faz isso por consideração. Porque Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. E Ele te ama tanto, e Ele te ama tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto, que esse amor nos alcança, nos encharca, nos atropela, nos chega, nos envolve, nos abraça. E Oséias diz, fui atraídos com corda de amor. Se amor não fizer você voltar para o Senhor, ou ficar no Senhor, o medo fica distorcido. Vou voltar, senão a mão de Deus vai pesar, e vai vir as consequências, e o tridente de Deus na primeira curva, Ele vai esperar, para que me pegue na primeira curva. Essa é uma visão distorcida de graça divina. O que expressão maior é o amor de Deus. A compaixão de Deus, ela que quebranta o coração. A Bíblia diz aqui que Jesus se compadeceu, Ele se identificou com a dor. Ele estava falando para aquelas pessoas, eu me importo, eu me interesso e eu quero estar com vocês, como Ele fala comigo e com você a cada dia. Para mim, a questão mais importante, uma das mais importantes, central do Evangelho. Tudo vai bem? Jesus, em primeiro lugar. Tudo vai mal?
Jesus continua em primeiro lugar. As contas do banco estão bem, Jesus é em primeiro lugar. As contas estão no vermelho, aqui não tem ninguém assim, mas Jesus está em primeiro lugar. Todo mundo dinheiro sobrando, guardando a poupança e aplicando as aplicações mais fortes aí. Jesus, você está bem de saúde, Jesus em primeiro lugar. Às vezes uma enfermidade aconteceu, Jesus em primeiro lugar. Você se alegrou com pessoas, Jesus em primeiro lugar. Você se decepcionou com pessoas, Jesus em primeiro lugar. Jesus não pode nunca perder a ordem das nossas vidas de prioridade, porque Ele me ama e te ama. É um amor, vou passar para outro aspecto. Se você perguntar para mim, eu não sei explicar, eu não sei compreender, eu não sei medir. Porque Ele conhece o meu coração, sabe tantas coisas que não são boas dentro da minha vida. E Ele me ama assim mesmo, Ele ama você, nos ama de maneira incondicional. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem várias pessoas nesse mundo que nos amam de verdade. Tem algumas pessoas que passam pelas nossas vidas que nos amam de verdade. Mas amam e amam até o último segundo das suas existências. Mas ninguém vai conseguir ainda amar como Deus nos amou. Ninguém vai conseguir. A compaixão. Você quer fazer a vida valer a pena? A compaixão do Senhor. Terceiro aspecto, quando fazer a vida valer a pena, é quando nós nos dispomos a semear esperança. Você vai ver que o milagre acontece na mão de Jesus, mas ele passa pela mão dos discípulos. O milagre acontece nas mãos do Senhor, mas a distribuição dos pães passa pelas pessoas. Meu amado, Deus escolheu pessoas para ser instrumento nas mãos dele. Deus chamou você para ser instrumento nas mãos dele. Não tem alguém que possa falar, não, mas o meu dom, o meu tempo já passou. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Você vai ver nesse texto que o milagre acontece nas mãos de Jesus no verso 41, mas ele passa para os discípulos, ele dá direção aos discípulos, divide em grupo de 50, em grupo de 100, e aí ele passa para os discípulos, e para chegar na multidão, o milagre das mãos de Jesus passa pelos discípulos. Eu creio plenamente, a igreja com todas as suas dificuldades é a esperança do mundo. É o Senhor. Deus tem 5 aspectos que definem o teu ministério. Tua personalidade, tua habilidade, aquilo que você já nasceu com ela. Os teus dons, ou os dons que Deus te deu quando você crê no Evangelho. Dons, não tem um dom que é para usar em teu favor. A pessoa que tem o dom de cura, ela não, eu estou com uma enxaqueca, eu vou orar para mim. Não, ela ora pelo outro. Todos os dons é em relação ao outro. Não tem nenhum dom na Bíblia que ele é de uso próprio, a não ser um que eu vou falar. Todos os dons, ele é em benefício para as pessoas. Mas aquela pessoa tem dom de cura e está doente, por quê? Porque o dom não é para usar para ela, o dom é para usar para o outro. Mas ela põe na cabeça, ela ora pela pessoa, a pessoa é curada, ela não é. Porque os dons que Deus coloca em nossa vida é para os outros. O único dom que ele é usado em benefício próprio é o dom de línguas quando não tem interpretação. A Bíblia diz, aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Orar em línguas é quando uma pessoa fala com uma língua diferente, que veio dos céus. É como se eu e você usasse todos os nossos vocabulários, todas as palavras do nosso vocabulário para expressar o que Deus é, e ainda faltasse, ele anda com uma língua estranha, que ele entende, e aí a Bíblia diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo, mas se tiver intérprete, então fala com a igreja também é edificada. É o único dom que fala, porque oração e intercessão, é o único dom. Só que dom de língua, abre um parênteses, não é o ápice da vida espiritual. Tem muita gente que ora em línguas, e dom de língua, e dom de língua nos outros. Dom de língua dentro da igreja, e dom de língua nos outros fora da igreja. Não adianta nada, absolutamente nada. E tem pessoas que às vezes não oram em línguas, e isso não te faz menos espiritual, absolutamente nada. Mesmo porque não é o ápice da vida cristã, é uma ferramenta a mais. Mas o único dom que é usado para si mesmo, todos os outros, Deus faz na tua vida para você fazer na vida de alguém. E fazer a vida valer a pena é o momento que eu me sinto útil, só que às vezes eu penso o seguinte, não, eu preciso conhecer a Bíblia toda, eu não conheço muito da Bíblia, e vai que faz uma pergunta para mim, quem que é a besta do Apocalipse, com os 10 chifres, e quem que é o 666, eu não vou saber falar, não, mas eu preciso, está tudo certo na minha vida, tudo organizado, eu não posso ter mais nenhum problema, mais nenhuma dificuldade, não, mas a minha casa está passando algumas lutas, quem sou eu para falar? Meu amado, Deus te usa como você é, da maneira como você está, para poder então falar e semear uma mensagem de esperança. O que compõe o ministério é personalidade, habilidade
experiências que Deus dá para você. E também paixão, a tua área de interesse. Ah, mas passou meu tempo, eu estou muito ocupado, eu estou com muita coisa na cabeça, eu já errei muito, não tem como recomeçar. Meu amado, eu vou dizer uma coisa para você que é fato. As pessoas ouvem mais você do que eu nesse púlpito pregando. Quando você chega para a pessoa, olha nos olhos dela e fala: eu sei o que você passou. Eu passei, Deus me deu a vitória e vai te dar também. A pessoa presta mais atenção do que eu pregando nesse púlpito todo domingo. Algumas experiências que eu passei na minha vida ontem, eu falava com uma pessoa, uma mãe desesperada, eu falei para ela: eu sei o que você está passando. Eu passei. Eu sei o que é a tua dor. Eu já tive. Só que Deus me cuidou, fez além do que eu imaginava e fez um milagre, vai fazer na tua também. O milagre da experiência para você partilhar. Ninguém pode roubar de você a experiência. Meu amado, a Bíblia nem é para ficar brigando, argumentando. Eu creio nisso. Para você falar. Jesus te ama e plantar sementes de esperança num mundo tão árido, num mundo de tantas luzes, de tantas lutas e desafios. Plantar esperança onde é possível. Tem um cara que foi curado no evangelho, relatado no Evangelho de João. Ele era cego de nascença, ele não sabia nada de Jesus, não conhecia muito. Jesus foi e o curou, e os líderes religiosos opositores começaram a questionar aquele homem, e porque tinha uma oposição aberta e nítida em relação a Jesus, uma afronta, e começaram a falar para aquele homem: quem te curou? Ele falou: foi Jesus, um homem chamado Jesus, ele fez isso, isso, isso. E eles não se conformavam com isso, e perguntaram a segunda vez: quem te curou? E ele falou o mesmo relato. Chamaram os pais daquele moço, e ninguém queria se expor, e eles falaram: ele já é de adulto, pergunte a ele mesmo. E ele vai lá no Evangelho de João capítulo 9, ele mesmo vai falar. Chegou a terceira vez que eles perguntaram para o moço, ele falou assim para eles: vocês querem conhecer um pouco mais ele? Vocês estão toda hora perguntando. E eles falaram o seguinte para aquele moço: ele é pecador, referindo-se a Jesus, tentando colocar dúvidas na cabeça do moço. Ele é pecador, não pode fazer esses milagres. E ele deu uma das respostas mais fortes que existe a nível de você semear esperança. Ele não conhecia plenamente a Jesus na sua doutrina clara de Messias e Filho de Deus. Ele respondeu o seguinte: se ele era pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, agora eu vejo. Isso ninguém pode tirar de mim. Ele falou: as questões teológicas de vocês, eu não sei responder e nem sei argumentar, nem brigar com vocês. A única coisa que eu sei, que eu era cego, agora eu vejo. As pessoas não estão precisando de alguém que conheça muito teologia. Não que eu seja contra. É importante fundamentos e bases. É importante para não falar bobeira e pôr minhoca na cabeça das pessoas e falar abobrinha de coisas que, eu fui para o inferno, uma revelação do inferno, e tinha alguém lá com uma unha pintada de esmalte, estava no inferno, porque tinha unha pintada de esmalte. Daí é baboseira. De vez em quando tem uma revelação do inferno, eu fico imaginando que será que a pessoa deve ter comido uma feijoada muito pesada, sonhou e viu uns negócios meio esquisitos. Mas agora você chegar a pessoa e falar: eu era cego, agora eu vejo. Eu passei por essa experiência. Às vezes eu vou num velório, mais de uma vez, falar. Eu vejo crianças que perderam o pai ou a mãe, mais de uma vez. Alguns que eu fui no ano passado, de ver criança, algumas quietas, algumas não percebendo muito o que está acontecendo. Eu vi algumas cenas assim, penduradas ali, chorando ali. Eu sempre fico, e não tem como o coração não se compadecer, não se identificar com a dor. Mas todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo: eu sei o que é isso. Só que tem uma coisa: se Deus cuidou de mim, Ele vai cuidar de você. Se Ele está cumprindo o propósito que Ele tem na minha vida, Ele vai cumprir na tua. E aquilo consola o meu coração, me dá a oportunidade de eu falar para alguém: eu sei o que é isso. Deus não vai deixar você desamparado. Algumas vezes que eu falei com algum adolescente, alguma criança, eu sei o que é isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:3 que Deus, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, Deus é o Deus de toda misericórdia, o Pai das consolações. Aí começa um trocadilho de palavra. Ele nos consola em toda tribulação, para que nós possamos consolar alguém que está em alguma tribulação com a consolação que nós somos consolados por Deus. Significa o quê? Que Deus faz na tua vida para você partilhar com alguém. Para você olhar em amor para a pessoa e falar: olha, Ele quer fazer na tua vida. Irmãos, de coisas negativas as pessoas estão cansadas. De expor situações, de machucar, de confundir cabeça, de tumultuar, as pessoas estão cansadas.
O Senhor chamou a mim e a você para ser semeadores de esperança. Chamou a mim e a você. Você fala assim, mas decepciona envolver com pessoas. Hoje eu conversava com alguém na porta, uma pessoa que trabalha no meio público, numa outra cidade, falou, como que é duro lidar com gente. É o que eu mais ouço, pastor, como é duro lidar com gente. E a pessoa falou, eu prefiro lidar com animal, porque você vai lá. É verdade. E só que eu gosto da frase da Madre Teresa de Calcutá. Tudo que você faz de bom ou de bem, nunca foi entre você e os outros. Foi entre você e Deus. Só que do mesmo jeito que nós decepcionamos, essas pessoas nos decepcionam, nós decepcionamos alguém também. Só que do mesmo jeito que às vezes nós lidamos com a gratidão, às vezes nós somos ingratos com alguém também. Isso não nessa questão na história, irmãos, não é uma vinda de uma mão só, uma vinda de duas mãos. Não tem ninguém isento disso, de ir e de vir. Só que isso não pode cercear na minha vida a possibilidade de semear esperança. Mas eu investi tanto e não deu em nada, e não virou nada, não aconteceu nada, e não sei, eu não sei. Ontem, sábado à noite, foi para Lenil receber no Face o irmão, que eu encontrei ele em BH, uma pessoa de Deus, sério, tinha uma família. Ele foi para a Bahia, para a Bahia, não discriminando a Bahia, mas ele entrou nos pelourinhos, ele foi perdendo a noção da vida. Começou a entrar nos pelourinhos e começou a ir para a noitada. A pessoa ministrava louvor na igreja, pessoa que tinha um curso teológico. Ele perdeu a noção, ele virou um andarilho, não voltou para casa mais. Foi passando e foi entrando aqueles negócio de tabaco, negócio místico e tumulto, questão espiritual, questão tumultuada, que você nem imagina. Quando eu encontrei ele, não foi eu que ministrei, quando ele estava sendo ministrado por outras pessoas, eu estava junto dele. Eu vi que situação, negócio de viagem astral, mas imagina o tumulto que virou a pessoa. Ele falou, eu perdi o rumo, Carlinhos. Não sei o que aconteceu comigo, eu perdi o rumo. Daí faz 5, 6 anos, talvez, não lembro exatamente. Ontem ele mandou uma mensagem no Face. Como é bom falar com você novamente. Que saudade. Eu perguntei, como você está? Estou bem. Estou ministrando louvor na igreja. Estou ministrando um grupo de ensino. Estou bem com a minha esposa. Estou bem com os meus filhos. Queria ter um sonho de ir na tua igreja um dia. Ele falou, tenho um sonho de ir na tua igreja um dia. Eu falei, eu lembro quando nós ficávamos juntos, eu lembro do teu sorriso todas as vezes. Vem várias vezes na mente. Eu vi as pessoas ministrando com ele. Não sei quanto tempo ele demorou para a restauração plena. Mas às vezes você está investindo numa vida, alguém investindo em nós, e tem hora que parece que não aconteceu, mas a gente não sabe, semeia com a esquerda e com a direita, você não sabe qual vai colher, mas uma hora vai colher, uma semente ficou plantada. Semeadores de esperança. Hoje, estatística no Brasil, vou caminhar para o final. Do grupo que frequenta o Brasil, igrejas, o que envolve mais fortemente, 10 a 15%. Uma grande parte quer trabalhar e não sabe o que fazer. Isso é fato. E alguns estão esperando acontecer alguma coisa na vida para fazer. Mas eu tenho tanto erro. Mas, meu amado, se você for esperar alguma coisa a mais, você pode chegar para as pessoas e dizer, uma coisa eu sei, que hora cega, agora eu vejo. Eu sei que Jesus fez na minha vida. E Ele pode levar você a ser instrumento de esperança no coração, na vida das pessoas. Os 2 últimos aspectos. Dentro desse texto. Jesus e Deus é um Deus de ordem. Não é um Deus desorganizado. Essa ideia que lá vão ter, porque é liberdade, o Espírito vai lá vão ter. Ele mandou dividir em grupos de 50, em grupos de 100, ele é um Deus organizado. Quando ele foi criar os céus, quando ele foi criar o mundo, ele foi criando organizadamente. Hoje tem um termo no Brasil que não conhecíamos há alguns anos atrás, os desigrejados. Eu não quero a instituição. Eu tenho uma decepção com a instituição. Onde fala instituição, para mim está frustrado. Mas, irmãos, não tem como não acontecer. Não, eu vou para minha casa e começa. Aí ele começa na casa dele uma reunião. Daqui a pouco tem 5, 10 pessoas. Daqui a pouco tem pessoas contribuindo. Ele tem que pôr um para administrar a contribuição. Daqui a pouco ele tem que colocar um para abrir a porta da casa. Daqui a pouco ele tem que colocar um para pregar. Já organizou. Não tem como. Deus não é um Deus de confusão. O problema é quando a organização ela fica tão engessada, ela fica tão de uma forma que se valoriza mais a estrutura do que as pessoas. Se valoriza mais o que as pessoas vão pensar do que o Espírito Santo de Deus faz. Jesus mandou organizar. Vida, ela precisa ser organizada, pedir graça para Ele. Você vai ver interessante até quem gosta de anatomia. Quando o Senhor deu uma visão para Ezequiel, para aquele vale de ossos secos, e o Senhor falou, profetiza,
e ali só havia ossos, tudo misturado. Mas ele poderia falar de imediato, e já surgiu o exército em pé, já surgiu o exército pronto. Tem poder, mas não, ele fala, profetiza. E a Bíblia fala, começa um grande ruído, osso batendo com osso, se ajuntando no lugar certo. Mas por que fez isso? Porque vai colocando em ordem as coisas. E depois profetiza de novo. A Bíblia diz que veio nervos, veio a pele. Aí o pessoal da anatomia que faz a luzinha, o pessoal aí que vai conhecer, falar melhor. E foi colocando tudo no lugar. E no fim soprou vida. Mas ele foi organizando. A organização ela é fora quando ela atrapalha o reino, quando ela é inflexível, quando ela fica maior do que a estrutura, maior do que o interesse de pessoas e transformação. Só que eu vou dizer uma coisa para você, depois eu vou ao último ponto para encerrar. Evangelho é mais do que crer, é pertencer. Eu sou da igreja invisível de Jesus, é eu e Jesus, somente o Jesus está bom. Só que na hora do vamos ver, quem põe a mão no meu ombro, no teu ombro para orar é alguém de uma igreja física que põe a mão no meu ombro, no teu ombro. Quando eu estou chorando que eu perdi alguém, tem alguém no velório, alguém que põe a mão no meu ombro. Não dá para acertar todos, esperar todos, porque as demandas são grandes, mas é alguém físico. Quando vai apresentar uma criança, é a igreja. Quando vai fazer um casamento, a igreja é a esperança do mundo. Então, esse texto, ele fala sobre a questão de organização. Um homem de Deus, que o Senhor falou para ele aqui, coloca a tua vida em ordem, porque você vai partir. Deus prolongou os dias de vida dele. Colocar em ordem não é ser uma pessoa engessada, uma pessoa que vai virando um negócio, estrutura tem que tomar cuidado, que vai virando um negócio tão de megalomania, que eu tenho visto algumas coisas acontecendo hoje, que a pessoa vai perdendo a noção, daqui a pouco está vendo uns negócios meio esquisitos. Mas Deus é um Deus de organização. Só que eu tenho que estar envolvido. Não, mas a igreja tem muito problema, é verdade. Eu estou nela também, você também está nela. Não, mas eu quero ir com a igreja perfeita. Se você achar, não entra. Não entra. Não entra de jeito nenhum, porque se você entrar, já não vai ser mais perfeito. Se eu entrar, não vai ser mais perfeita. Não, mas eu quero uma igreja melhor. O mito da grama verde, sempre a grama do vizinho ela é mais bonita. Sempre a grama do vizinho ela é mais inteira. A grama do vizinho é mais verdinha, né? Mas, irmãos, Deus quer te usar, independente. Deus quer fazer você ser instrumento, ser um canal de bênção, fazer parte, ser instrumento de transformação e ser um canal do projeto divino. Última parte para encerrarmos. Não desperdice. Não desperdice. Você vai ver que Jesus faz um milagre, multiplica os pães, e era normal eles pensavam o seguinte: bom, a hora que precisar de novo, ele faz tudo de novo. Não, recolhe o cesto, põe os pães dentro do cesto, os peixes que sobraram, guarda que vai usar de novo. O Brasil é um dos países que mais desperdiça comida. Estatística, o tanto que desperdiça de comida no Brasil, daria para alimentar alguns países menores, que passam carências extremamente grandes, com a fome intensa. Porque o Brasil tem uma característica muito forte de desperdiçar comida, principalmente, tem alguns países que tem mais. Por isso hoje nós trabalhamos uma ideia de conscientização, de desperdiçar água, vai escovar o dente, não deixa ligado, vai fazer aquela coisa toda que existe hoje. O Senhor, Ele tem interesse que eu não desperdice você. Algumas coisas, não desperdice oportunidades que Deus te dá. Eu não sei quando vai vir a outra. A flecha lançada, a palavra falada, a oportunidade perdida, são 3 coisas que não voltam. Vai ter outra na frente, mas aquela foi embora. Não desperdice a oportunidade de estar na igreja, irmãos. Tudo que é mais fácil, às vezes ele perde a graça. Tudo que é mais difícil, ele fica mais atraente. Então, quando nós temos liberdade de culto, de expressão, nós escolhemos a igreja que nós vamos. Aqui pula, aqui não pula, aqui grita, aqui é quieta, aqui bate palma, aqui não bate, aqui tem bateria, aqui não tem. Aqui usa saia, aqui usa calça comprida, aqui tem ar-condicionado, aqui não tem a grande, porque nós temos liberdade no Brasil para escolher todo tipo de gosto, para todo mundo. Só que está tão fácil que às vezes nós podemos perder interesse. Eu vejo os testemunhos e pastores vieram aqui na África, andando 100 quilômetros para poder participar de um culto, a pé. Pessoas que pegam uma página da Bíblia para poder devorar algo, que necessidade. Tudo que ele vai ficando fácil, às vezes ele perde o interesse. Não desperdice a oportunidade de estar na casa do Senhor, de adorar ao Senhor, de celebrar ao Senhor. Não desperdice relacionamentos preciosos. Tem alguns que é melhor perder do que achar, que é livramento. Tem relacionamentos que é livramento. Para você e para o outro, não dá certo. Perto não dá funcionar. Tem coisas que é livramento.
Mas tem relacionamentos que vale a pena, mesmo precisar fazer ajuste, encarar, resolver problemas, dificuldades, resolver rusgas, aparar corrigir curso, mas vale a pena porque são pessoas que lhe foram preciosas. Não desperdice tempo brigando com aquilo que não precisa brigar. Às vezes, de vez em quando eu atendo um jovem que é pôr um piercing. Não estou entrando na questão de piercing, tatuagem, essas coisas não. E está uma briga em casa, vou pôr um piercing, e está o pai brigando, a mãe brigando, eu quero pôr um brigo, eu quero fazer aquela briga. Aí eu pergunto para o jovem, mas vale a pena ser uma briga dessa? Você vai comprar uma briga dessa? Briga pelo que vale a pena. Tem coisa que tem que brigar, mas tem coisa que não vai mudar nada. Não vai mudar nada, aí tem que tomar cuidado. Põe lá, o biquinho está certinho, depois você pode ficar, engole o piercing, toma cuidado, faz a tatuagem pequenininha ali, uma borboletinha, depois vai crescendo, vira um... Tomar cuidado. Eu não sou contra nada. Não sou contra nada. Não estou nem sendo usando um termo pejorativo. Só estou dizendo assim, tem pessoas que brigam com aquilo que não precisa brigar. A maior parte dos casais briga com o que não é relevante. O maior problema não são as grandes dificuldades que acontecem em casais, as pequenas coisas. É gastar energia no que não precisa gastar energia. Às vezes eu falo, para que gastar, brigar por aquilo que não compensa? Tem coisas que é melhor você ficar em silêncio, não revidar, fica quieto, deixa na mão do Senhor. Vai gastar energia em algo que não vai resolver nada. A hora que vale a pena brigar, você briga, não desperdice energia. Aquilo que faz valer a pena, que vai ter sentido e significado, você lute. Tem coisas que é melhor você deixar quieto, você fica tranquilo. Às vezes eu pergunto para os jovens, às vezes eu pergunto para os pais também, mas vale a pena você comprar uma briga dessa por causa do filho, no sentido que não quer que ele faça determinada coisa? Vale a pena? Às vezes o cara põe ali, o pai fala, tira o brinco. Aí ele arruma um serviço, a primeira coisa que eles mandam é tirar o brinco. Sou contra os brincos, a galera dos brincos. Não sou contra, estou falando que às vezes cada um tem sua área de atuação. Nem tenho crise com isso, estou muito tranquilo nisso daí, nem tem crise. Mas esse pai fica ali, briga, daqui a pouco vai trabalhar num banco, a primeira coisa que já manda, corta o cabelo, tira o brinco, já manda de cara, já. Estou dizendo assim, não estou entrando no mérito dessas questões, só estou dizendo que gaste energia no que vale a pena gastar. Não desperdice, a definição de desperdício: gastar de maneira exagerada, usar de forma irresponsável, não aproveitar da melhor forma possível, contar-lhe, aqui eu acrescento, contar-lhe levianamente com a graça e a provisão divina. Deus vai abençoar mesmo vamos deixar. Não é assim. Não desperdice oportunidades no serviço. Não desperdice oportunidades financeiras. Não desperdice. É interessante que nós só valorizamos quando a coisa está arrochada. A coisa está arrochada. Aí, vamos aproveitar esse frango, a coisa está feia, hein? Não joga fora não, que mistura um bacon aí. Não come tudo de novo, hein? Quando a coisa está boa, já põe no lixo o frango, já. Não, compra outro. Pega outro quentinho lá, a coisa está boa, né? Quando a coisa está mais, apesar que não é errado. Não pica esse frango aí, põe um bacon aí, amanhã a gente come a semana inteira ainda. A gente começa a valorizar. Só que deve ser. Tem dois extremos de pessoas. Tem o cara que é pão duro exagerado. O cara atravessa a piscina com um sorrisal na mão, não derrete. É aquele que você abrir a mão dele, é uma samambaia, né? Não sabe de jeito nenhum. Tem o que é o exagerado, que você fica... Tem uns casos que eu encontro misericórdia, que só a graça do Pai, exagerado o caso, né? E tem outros que já conta levianamente com a graça de Deus. Vamos. E hoje no impulso do cartão de crédito, que é fácil, só é aquela oraçãozinha, passa, começa processando, e sempre tem aquele momento da angústia, né? Cartão de crédito sempre tem um momento da angústia. Você põe um cartão e começa a processando, e tem aquele intercício de tempo que o coração fica... Vai. E tem hora que está enroscado o sistema, demora um pouquinho mais, já fica, será que... Sempre nos leva a orar o cartão de crédito, quando está processando, falando assim, vai, Senhor, abençoa, para quê? Mas só que tomar cuidado, daqui a pouco vai embora e perde o rumo. Como eu gosto de RH, vou encerrar, não tem nada, não está totalmente desvinculado, não desperdice oportunidades profissionais. Como eu gosto de RH, tem uma coisa rápida. Por que não deve ter preguiça no serviço? Não desperdice. Eu não discriminei todos os pontos, porque aí demoraria mais. Preguiça no trabalho. Volta um pouquinho só antes, a tela anterior. Preguiça no trabalho. 10 motivos para você não ter. Eu só falar um texto. Preguiça é um negócio para
Ser vencido a cada dia. Até a Bíblia fala que aquele que manda no preguiçoso fazer alguma coisa é igual vinagre no dente, fumaça no olho. Dá uma gastura. Você manda a pessoa fazer, você fala, deixa que eu vou fazer, porque pelo amor, dá gastura. Olha que coisa escrita faz tempo. Mas 10 motivos para não perder a oportunidade de ter preguiça no serviço. Você se acostuma, primeiro que eu já costumo ficar. As pessoas querem seu lugar. Você bobear, nego atropela. Você se recusa a crescer, vai ficar sempre da mesma maneira. Você não dá motivos para confiar em você. Mas ninguém confia em mim, mas põe na mão, não acontece. E você erra demais, você perde o foco. Antes de passar para outra tela, eu vejo o pessoal postar no Face, é até engraçado, né? Se o teu patrão pegar você dormindo, você então levante a cabeça lentamente, abra os olhos vagarosamente e diz, Senhor, abençoe meu patrão, a empresa, a família dele, abençoa, abençoa eles, Senhor Deus, para poder, mas isso daí não funciona não, viu? Isso não funciona. Os últimos 5 pontos, pode passar a tela. Você fica desorganizado, sua carreira fica carimbada, você já fica marcado, onde você vai e fala, vixe, vai dar trampo. Você mesmo se desmotiva, você atrapalha seus colegas de trabalho e você prejudica a empresa. Aqui é sobre perder oportunidade, desperdiçar oportunidades. Esta noite eu queria orar com você, de coração mesmo, na certeza de um propósito do Senhor. Ninguém pode fazer por você o que Jesus faz. Ninguém pode acender as luzes, por gentileza. Ninguém pode fazer por você. A Bíblia diz, o texto seguinte, maldito o homem que confia no homem. Não é errado confiar em pessoas. O problema é colocar expectativas irreais. Só o Senhor. Expectativas irreais. Ali não fala sobre você não ter confiança, amizade em ninguém. Aí fala sobre você colocar expectativas reais. Ninguém pode estar com você 24 horas. Ninguém pode corresponder a todas as expectativas o tempo todo. Ninguém pode suprir todas as necessidades o tempo todo. Ninguém. Jesus pode. Ele pode. Eu queria orar com você. Fazer a vida valer a pena começa em Deus. Compreender e reconhecer a compaixão de Jesus. Nos dispormos a ser instrumento de semear esperança. Ter a consciência que a igreja é um organismo vivo, que deve procurar você participar de uma organização saudável e não desperdiçar as oportunidades que Deus tem te dado. Ele quer honrar a tua vida. Vamos ficar de pé, por favor. Eu queria fazer da mesma maneira que eu fiz pela manhã. Eu senti logo ontem, hoje. Se você quiser vir à frente para nós orarmos como igreja. Durante o cântico, eu queria que você saísse do seu lugar, se você desejar, e viesse aqui à frente para nós estarmos orando juntos. Deus nunca vai deixar você ir a um lugar que a graça dele não te acompanhe. E quando eu me rendo a Ele, a graça dele vai sendo mais intensa na minha vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode ser que seja uma noite de você apenas agradecer o Senhor. Pode ser uma noite de você recomeçar a tua vida. E se Deus não fosse o Deus dos recomeços, fosse cada manhã, nós não teríamos oportunidades. Pode ser uma noite de você renovar a aliança e colocar nas mãos do Senhor. Deus, eu quero ser usado nas tuas mãos. Pode ser uma noite que você vem aqui à frente representando alguém, que essa pessoa não está aqui, e você vai vir aqui à frente orando por ela, pensando nela, e quer saber que a unção que está aqui está na vida dela lá sendo ministrada. Você que está acompanhando no culto da mesma forma. Momento muito importante, irmãos. Se você crê de todo o teu coração, eu creio em coisas, eu creio que quando a fé encontra-se com a vontade de Deus, uma explosão de milagres. Nós vamos ministrar esse cântico, começamos pela manhã, primeira parte, oramos e depois continuamos. Se você sentir no seu coração, pode vir à frente para nós estarmos orando juntos. Às vezes você precisa de uma cura física, às vezes você precisa de uma cura na alma. É do Senhor que nós esperamos. Ele é auxílio e proteção.
Ele é auxílio e proteção para mim e para a sua vida. Olha que coisa preciosa. Nele se alegra o nosso coração. O Senhor não tem caso perdido. Ele que alegra pois meu coração. confiamos no Senhor. Se você vai representar alguém, você pode vir daqui à frente, ou pela sua própria vida também. Pois confiamos no Senhor. Se eu me render diante de ti, a tua graça me alcança. Se eu me render, Se eu me render diante de ti, o teu amor transborda em meu ser. a mão sobre o teu coração, você que está aqui à frente, você que está nas cadeiras. Vai orando ao Senhor, levantando um clamor pela tua vida. Aquilo que você tem como objetivo maior, que você sabe está alinhado com a vontade do Senhor. Vai levantando um clamor. Ore pela cidade de Bebedouro. Ore pela região. Tem Monte Azul, tem pessoas de Monte Azul, de Viradouro aqui. Temos irmãos que são de Morro Agudo, são membros aqui. Ore pela região. Ore pelas igrejas aqui em Bebedouro e na região. Bebedouro, Igreja do Brasil. Ore pelas igrejas. Ore pela tua vida. Ore pela tua família. Em nome de Jesus, que você possa falar para o Senhor: eu quero fazer a minha vida valer a pena. Eu quero fazer a minha vida valer a pena, Senhor Deus. Começando no Senhor, compreendendo a tua compaixão. Usa-me como tu queres, ó Deus. Usa-me. Eu tenho minhas lutas, minhas fragilidades, minhas dificuldades, mas a tua graça me usa, Senhor Deus. Peço ao Senhor a oportunidade de recomeçar, de vencer as culpas, de reorganizar a vida, de seguir em frente, de se perdoar, de liberar perdão. Peço ao Senhor a graça de experimentar, de organizar. Deus não fez de maneira aleatória, vai organizando. Foi organizando, vai pedindo a Deus: Deus, organiza a minha mente. Deus, está confusa, dá graça para minha mente ficar organizada, para meus sentimentos ficarem ajustados, ó Deus. Oh, fala para Deus: Deus, eu não quero desperdiçar estar na tua casa, de te adorar, na área profissional, na área financeira, nas oportunidades que eu tenho, Senhor Deus. Eu não quero, Pai, em nome de Jesus, aquilo que chegar nas minhas mãos possam ser otimizados, potencializados. Aquela pessoa que você está pensando nela, aonde ela está neste lugar, aonde ela estiver, fala para o Senhor: Deus, envia anjos, envia pessoas, coloque nos seus caminhos, no seu caminho. Oh, que essa unção que está aqui esteja sobre a vida dela e tocando com poder. Não há impossíveis para Deus, não tem causas perdidas para Deus. Não tem alguém que ele jogue fora, que ele acha que olha para mim, para você e diz: não tem mais o que fazer. Se você está buscando uma cura física, creia nesta noite, em nome de Jesus. Vai orando ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Vai ministrando com o teu poder, ó Pai. Vai liberando a unção de cura, ó Pai. Toca não só nos sintomas, mas na raiz. Aquelas pessoas estão sendo pensadas agora. Toca com o teu poder onde estão. Oh Pai, vai derramando uma unção nova, um óleo fresco. Vai derramando a unção do Senhor. Vai ministrando com o teu poder, ó Pai. Vai tocando na mente, no coração e na alma. Toda força negativa da conta dissipada, venha do poder e da unção do Senhor. Orienta la machariando elegante. Ela malamalamaia do Senhor. Diante de ti.
E adore o Senhor. Deixa Ele ministrar na tua vida de maneira especial. Oh, aleluia. Aleluia, pode aplaudir bem forte ao Senhor. Pode aplaudir bem forte aquele que é o único digno de honra, glória, louvor e adoração.